Olá, amigos! Em 17 de agosto de 2022, o Ministério da Defesa Nacional da China anunciou que enviaria tropas à Rússia para participar dos exercícios militares conjuntos Vostok no Extremo Oriente da Rússia de 30 de agosto a 5 de setembro. Este é um dos maiores exercícios de batalha do mundo. Em 2018, quando convidou a China a participar pela primeira vez, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, anunciou: o exercício envolveu 300 mil militares russos, 36 mil tanques e veículos blindados, mais de 1.000 aeronaves e 80 navios. O Exército Popular de Libertação também enviou 3.200 militares, juntamente com 30 aeronaves e 1.000 tanques, veículos blindados e veículos militares. O tamanho do Vostok 2018 é comparável às forças mobilizadas em uma das grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial. Este exercício tornou-se uma atividade militar regular entre os dois países. E este ano, recebe mais atenção, por causa da guerra da Rússia na Ucrânia e da crise do Estreito Taiwan-China. Então, por que a China enviou tropas e realizou exercícios conjuntos com a Rússia durante esse período? É por pressão dos Estados Unidos que a China está se preparando para dar apoio militar à Rússia, na guerra na Ucrânia. Vamos discutir no vídeo de hoje. No anúncio do Ministério da Defesa Nacional da China disse que a participação da China no exercício conjunto não tem relação com a atual situação regional e internacional. Além disso, está ocorrendo no Extremo Oriente, região fronteiriça russo-chinesa, longe do campo de batalha ucraniano. Mas o Ministério da Defesa chinês disse ainda que o exercício conjunto visa aprofundar a cooperação amigável e prática com as tropas dos países participantes, contribuindo para melhorar o nível de coordenação estratégica entre as partes, assim como a capacidade de lidar com ameaças de segurança militar. Assim, a primeira conclusão é que este exercício visa múltiplos objetivos. Será ainda o fortalecimento da cooperação entre Rússia e China, em todos os campos. Pouco antes de a Rússia lançar a guerra na Ucrânia em 24 de fevereiro, Pequim e Moscou declararam sua parceria sem limites. A China é agora quase um grande parceiro, especialmente importante para a Rússia, quando o país está isolado e embargado. A economia também é mantida com base em grande parte no comércio com a China. Embora militarmente, a China ainda é o maior importador de armas da Rússia. A Rússia também precisa manter e aumentar o apoio da China à sua guerra na Ucrânia. Apenas a ajuda indireta é suficiente. Porque a China também tem muito medo de ajudar diretamente a Rússia. Inclusive, apesar de ser politicamente oprimido pelos Estados Unidos e seus aliados. Com a mudança para visitar Taiwan pelo presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, juntamente com uma série de visitas de parlamentares dos Estados Unidos e do Canadá, espera-se que ocorra mais tarde. De fato, a China ainda é muito paciente e só usa exercícios em Taiwan para mostrar sua atitude. E eles não mostram isso diretamente, como é o caso da Coreia do Norte e da relação Coreia do Norte-Rússia. No entanto, com grandes exercícios juntos, China e Rússia ainda mostram coesão suficiente na aliança contra os Estados Unidos e seus aliados. Embora realizado no Extremo Oriente Russo, o cenário dos exercícios Vostok desde 2018, conforme observado por especialistas militares, simulou claramente o conflito militar com a OTAN. Em segundo lugar, a realização de exercícios militares pela Rússia e o convite à participação da China também são uma forma de fortalecer o Extremo Oriente, o maior e mais difícil território russo de defender. Enquanto a principal preocupação de segurança da Rússia sempre esteve na Europa, o Extremo Oriente é o ponto de preocupação da Rússia. Portanto, a Rússia não quer abrir uma segunda frente aqui. Historicamente, a Rússia participou de guerras e conflitos no Extremo Oriente, contra as crescentes potências asiáticas, deixando consequências de longo prazo para o desenvolvimento da Rússia. É o Japão de então e a China de hoje, a maior potência que pode ameaçar o Extremo Oriente. De maneira geral, podemos ver que, embora a Rússia priorize a defesa de sua parte ocidental da Europa, o Extremo Oriente é igualmente importante. É uma área extremamente grande, com vários milhões de quilômetros quadrados, rica em recursos, mas muito escassamente povoada. É o caminho para o Oceano Pacífico e fica diretamente adjacente aos países do Nordeste da Ásia e também aos Estados Unidos. Portanto, é uma área estratégica da Rússia. Isso significa que, mesmo em um momento de crescentes tensões com a OTAN e o foco na guerra na Ucrânia, a Rússia ainda precisa garantir que suas defesas orientais estejam em boas condições. O principal objetivo dos militares russos no exercício aqui é melhorar as capacidades de comando, controle e coordenação de muitas unidades em uma grande área, sob condições adversas. De fato, exercícios no Extremo Oriente e Mongólia da União Soviética e Rússia desde o período pós-Segunda Guerra Mundial até o período da Guerra Fria que durou até 2014, parecem simular a defesa da Rússia contra uma invasão potencial da China. Ao mesmo tempo, é também um cartão de dissuasão da União Soviética, Rússia e China.
Podemos ver isso mais claramente em 1979. Naquela época, unidades do Distrito Militar da Fronteira Leste da Mongólia e da Frota Soviética do Pacífico realizaram exercícios de larga escala, durante 3 meses, na Mongólia, próximo à fronteira chinesa, para pressionar Pequim, então travando uma guerra na fronteira norte, visando o Vietnã. A situação atual é diferente. Embora os exercícios ainda possam ter como objetivo lembrar a China das capacidades militares da Rússia. E a Rússia também convidou Índia, Mongólia e Cazaquistão, aliados da Rússia com grande influência com a China, para participar do exercício. Mas, por outro lado, a Rússia ainda tranquiliza a China. Em um momento de relações diplomáticas estreitas, convidar a China a participar de exercícios em larga escala perto da fronteira parece uma cortesia apropriada. Enquanto com a China, participar de grandes exercícios militares com a Rússia também ajuda o país a atingir muitos objetivos. Em primeiro lugar, como a Rússia, a China espera mostrar aos seus adversários que a China e a Rússia estão juntas por uma aliança estreita. A segunda é a demonstração de força dos militares chineses, afirmando que a China está pronta e apta para a guerra moderna, que pode operar em muitos territórios. Por último, mas não menos importante, os militares chineses não se envolvem em nenhuma guerra direta há décadas. Portanto, uma das razões mais importantes pelas quais a China decidiu participar foi aprender com a experiência de seus colegas russos, retornando das operações na Ucrânia e na Síria. O ataque direto dos Estados Unidos à China e à Rússia aproximou esses dois países. Essencialmente, a Rússia e a China já são aliadas. Apesar do fato de que a Rússia sempre foi cautelosa com a crescente influência da China na Ásia Central e no Extremo Oriente, a China, por outro lado, não está satisfeita com a contínua venda de armas da Rússia para os adversários da China, como Índia e Vietnã. No entanto, as necessidades políticas e os interesses comuns aproximaram mais do que nunca a Rússia, a China e seus militares. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.